O livro Primeiros Escritos, ele tem um texto bem interessante. Ele fala assim, ó, tenho visto o perigo dos mensageiros se desviarem dos importantes pontos da verdade presente para se demorarem em assuntos que não são de molde a unir o rebanho nem santificar a alma. Vi que Satanás tirará vantagem disso. Vi que os mensageiros, eu repeti o texto, vi que os mensageiros estão se desviando dos importantes pontos da verdade presente para se demorarem em assuntos que não são de molde a unir o rebanho nem santificar a alma. Satanás tirará vantagem disso. O que Satanás vai tirar vantagem? Eu vou contar um pouco da minha história aqui para vocês. Eu, como adventista do sétimo dia, peguei o livro Mensagens Escolhidas e li lá que a melhor forma de fazer oração é de joelho. Comecei a fazer oração de joelho para tudo quanto é lado. Não no ônibus, não, estou dizendo na igreja e em casa. Só que na igreja faz umas orações em pé, né? Aí os caras mandavam levantar, eu ajoelhava. Resultado, deu bagunça. Porque era um cara influente, um monte de gente começou a vir fazer a mesma coisa, aquele negócio e tal. Galera, terminou numa disciplina. Por causa do quê? Por causa que eu orava de joelho e achava isso, né? Era verdade e tal, tudo. Até hoje eu acho que a oração de joelho é a melhor que você pode fazer. Se um pagão se prostra perante uma estátua, quem sou eu para não me prostrar perante meu Deus? Mas sabe o que eu comecei a reparar? Que depois que eu fui disciplinado, velho, eu parei de ganhar almas. Véio. Nenhuma alma, 1 Coríntios 63, isso aí. Nenhuma alma vinha mais para Cristo por meu intermédio. E aí, cara, eu fiquei, cara, o que tá acontecendo? Eu não entendia. As pessoas se afastaram de mim também, dentro da igreja, aquele negócio. Ficou aquela turma meio do, eles são os santos, nós somos os pecadores, então os caras ficam para lá. Ficou desse jeito aí. E eu fui disciplinado e eu fiquei 9 meses empacado, cara. Bloqueado. Como diz na linguagem atual, cancelado. Cancelamento. Foi assim. Até que eu li esse texto. 1 Coríntios 63. Viu o perigo dos mensageiros se desviarem dos importantes pontos da verdade presente para se demorarem em assuntos que não são de modo a unir o rebanho nem santificar a alma. Satanás vai usar isso. E eu percebi, falei, cara, será? Aí eu parei para pensar. Ó a pergunta que eu fiz para mim mesmo. Cara, eu tenho um monte de mensagem maravilhosa. Por exemplo, vocês sabem, vocês estudaram comigo justificação pela fé. Eu tenho certo conhecimento de justificação pela fé. Que é a mensagem da salvação, que a pessoa precisa fazer para ela ser salva. Só que ninguém mais estava ouvindo a minha mensagem de justificação pela fé. Por quê? Porque eu estava bloqueado. Então eu fiz a pergunta assim para mim. Se eu pregar a mensagem da posição na oração para todas as pessoas aqui no meu bairro, e todas elas começarem a fazer oração de joelho, elas serão salvas por isso? Responde aí para mim. Não. Posição na oração não salva ninguém, meu irmão. Nada a ver. Aí eu falei assim, mas se eu pregar Cristo e esse crucificado para a salvação de todo aquele que lhe crê, e nunca pregar a mensagem da posição na oração, e eles aceitarem a Cristo, mas não orarem de joelho, eles vão ser salvos se aceitarem a Cristo? Serão salvos. Aí eu falei, pô, fui um mensageiro burro. O que é mensageiro burro? Eu coloquei uma mensagem inferior na frente da mensagem superior. E por causa da mensagem inferior, Satanás bloqueou tudo que aquilo de bom que eu tinha que fazer. Fiquei 9 meses cancelado, parado. Foi então que eu resolvi agora mudar a estratégia de como trabalhar. Vários outros textos me ajudaram, não é esse o assunto, então não vou trabalhar com isso aqui, esses textos aqui. Mas vários outros textos me ajudaram. E a partir de então, eu comecei a fazer oração de pé na igreja. Junto com meus irmãos, toda vez que eles mandaram levantar. As pessoas ficaram bastante confusas, falaram, ué, o que é? Será que ele achou que é certo agora ficar em pé? Como é que é esse negócio aí? Tal? Eu vou dizer para você que o orgulho para você fazer a oração de joelho
foi muito menor do que o esforço que eu tive que fazer para fazer a oração de pé agora. Estando com a mensagem que eu acho que não é errada, porque eu acho que a melhor forma de se aproximar de Deus é exatamente essa, mas porque eu tinha um propósito maior, uma mensagem maior, superior, que não podia ser apagada por uma... Essa mensagem perto da justificação pela fé, ela é bobeira. Pois é, meu irmão. Sabe o que aconteceu? As portas do evangelho, ó, e várias almas começaram a vir para Cristo depois disso. Então eu entendi melhor esse texto, que nós muitas vezes nos desviamos do ponto central da verdade e fica batendo em ponto que não une ninguém, que não salva ninguém. Então a gente precisa se centrar na verdade presente. Aí ela fala no próximo parágrafo. Assuntos como santuário, em conexão com os 2.300 dias, lei de Deus, justificação pela fé e estado dos mortos. Eis os assuntos que devem se pregar. Isso nos ajuda a gente entender, como adventista, onde estamos, de onde viemos e para onde vamos. Ah, meu irmão, a partir desse momento, eu me tornei exímio pregador da verdade presente. Verdade presente é minha alma. Eu tenho um amigo que briga comigo, e eu brigo com ele, que eu falo, cara, você é descentralizado. Ele fala, não, precisa tratar desses assuntos. Eu falo, você é descentralizado. Eu tô aqui nessa mensagem. E vou falar uma coisa para vocês. Todo ano, para honra e glória de Deus, não falta almas que vêm para os pés de Jesus por meio do meu trabalho. Por quê? Porque Deus está cooperando com o meu trabalho. A Bíblia fala, aquele que ganha as almas é sábio. O assunto das 2.300 artimanhas está dentro dessa verdade presente. Então, nós, como adventistas do sétimo dia, precisamos compreender isso. Beleza? Não somente. Daniel 8,14 é a senha de nossa fé. Daniel 8,14 é, na realidade, a certidão de nascimento da igreja adventista do sétimo dia. E aquele que não conhece bem a sua certidão de nascimento, meu irmão, vai ter dificuldade com a sua própria identificação quanto adventista e sua missão no mundo. Então nós vamos estudar esse assunto aí, que já prosseguimos bem. Hoje eu vou partir para uma outra linha de raciocínio, mas é lógico que a gente vai andar bem próximo de muitas coisas que eu já falei aqui, ok? Bora lá então. Estudo 31, 2.300 de manhãs. Na realidade eu podia colocar aqui ano zero, né? Ano zero ou tonal. Esse cidadão é Guilherme Miller, tá? Guilherme Miller era um batista, tá? Esse Guilherme Miller, que era um batista, ele foi o camarada que chegou à conclusão das 2.300 de manhãs que Cristo voltaria em 1844. Muitos dissidentes e tolos falam a igreja adventista marcou data para a volta de Jesus. Isso é tolice. O cara que estudou isso chama-se Guilherme Miller. Ele era da igreja batista. Nunca foi um adventista do sétimo dia. A igreja adventista do sétimo dia surge em 1863. A decepção foi em 1844. Como que uma igreja que surge 19 anos depois pode marcar uma data retrocedente aí, né? Cara, retroativa, quer dizer. Não faz sentido qualquer. Tá? Então é bom a gente começar já. A igreja adventista marcou data para a volta de Jesus? Não, filho. Não marcou. Quem marcou foi Guilherme Miller no Batista. E ele tinha boas razões para isso. Mesmo assim, não tira a razão dele. Tira boas razões. Nós vamos verificar porque que ele tinha boas razões. Tá? Prosseguindo aí. Guilherme Miller, ele começou a estudar Daniel. Como nós vimos semana passada, ele não passava por nenhuma passagem sem que ele a compreendesse completamente. Ele estudou Daniel capítulo 2 e verificou que a cabeça de ouro era a Babilônia, peito de prata era a Medo-Persa, ventre de bronze era a Grécia, pernas de ferro era Roma, os pés de barro e ferro era Roma e os 10 povos bárbaros, que é Lombardos, Visigodos, Zero, Vândalos, Burgundos, Germânicos, Ostrogodos, Suevos, Anglo-Saxões e Francos. E ele viu, então, essa ideia.
Principalmente, a parte interessante, essa perna de ferro e os pés de barro e ferro, são duas fases de Roma, Roma pagã e Roma papal. Na Roma pagã, ela está sozinha, mas na Roma papal, ela está misturada com os povos bárbaros da Europa. E isso continua até hoje. Nós estamos nos pés da estátua, só aguardando a pedra, que é o reino de Cristo. 1 Coríntios 10, verso 4, diz que a pedra é Cristo. Daniel 2,44 diz que o reino pedra que viria destruiria toda a estátua lá e tal tudo, e permaneceria para sempre. Reino eterno é o reino de Deus. Quando ele foi para Daniel capítulo 7, ele verificou que era a mesma profecia com símbolos diferentes. O leão representava a Babilônia. As asas, velocidade de conquista, conforme Isaías capítulo 40. Agora, essa velocidade incansável é perdida, porque o leão perde as asas, fica em pé como homem e recebe o coração de homem. Jeremias fala que enganoso é o coração humano, mais que todas as coisas, corrupto, quem o conhecerá? Então, significa que morre Nabucodonosor e entra reis que eram mais carnais. E que reis que eram carnais? Nabonidos e especialmente o Belsazar, que perde o reino numa festa, tomando vinho, enchendo a cara. O urso era o reino da Medo-Persa, que venceu a Babilônia. O urso se levanta de um dos seus lados. Por quê? Porque o urso representa o reino da Média e da Pérsia. Os medos e os persas eram dois reinos que se uniram e os persas eram mais fortes que os medos, por isso que ele está apoiado de um dos seus lados. 3 costelas na boca ele tinha. Por quê? Porque para dominar o mundo, a Medo-Persa derrotou a Lídia, o Egito e a Babilônia. E aí a gente tem o terceiro animal. E o Guilherme Miller compreendeu isso. O terceiro animal é o leopardo com 4 cabeças e 4 asas. O que está representando? A Grécia, que venceu a Medo-Persa. Por que tem 4 cabeças e 4 asas? Porque acaba a dinastia de Alexandre o Grande, e aí há uma guerra na Grécia, se divide em 4 partes para os 4 generais da Grécia, nascendo 4 dinastias do mesmo reino. Aí a gente tem um animal terrível espantoso, que ele tem 10 chifres. Isso representa Roma. Ele tem dentes de ferro, para você comparar com as pernas de ferro. E os 10 chifres, para lembrar dos dedos. Mas Roma tem 2 fases. Uma fase que está com a Roma papal e a Europa lá, sim. Os 10 chifres representam esses povos da Europa. Mas aparece um chifre pequeno. Agora, que chifre pequeno é esse que sobe em Roma? Chifre é reino, nós tínhamos 10 povos bárbaros aí. Então nós temos um reino pequeno que sobe em Roma. O reino pequeno que sobe em Roma é o Vaticano, o menor reino do mundo. E o que o Vaticano fez? O que o Vaticano fez? Derrotou os Érulos, os Vândalos e os Ostrogodos, conforme a profecia anunciou. Em Daniel 7, verso 25, ele domina por um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, e nós verificamos que ele dominou por 1260 anos. Aí nós temos depois o juízo. O juízo está igual à pedra. Então o reino de Cristo não é só a volta de Jesus. O reino de Cristo começa no juízo. Porque é o juízo que vai condenar o perdido e vai libertar o salvo. E aí então Cristo pode vir para tomar o reino das mãos do papado, da União Europeia, e dominar sobre o mundo. Precisa fazer a reintegração de posse, mas para fazer a reintegração de posse, ele precisa ganhar o processo judicial no céu. Precisa acontecer o juízo primeiro. Eu tenho uma casa, pelo menos tinha. Eu estava na Bahia fazendo faculdade, eu fui vender minha casa. Aí, para pagar o mestrado. O que aconteceu? O cara pegou minha casa, vendeu para 2 famílias e sumiu sem me pagar. Perdi minha casa. Coloquei no processo. E minha casa tá lá. Com pedido de reintegração de posse, mas tá lá rolando o processo já. Há 6 anos. Eu não posso entrar na minha casa lá e invadir. Da mesma forma, Cristo tinha que levar a um juízo, e quando determinar tudo no juízo, ele vem para fazer a reintegração de posse, tomar posse da terra, da qual ele é o conquistador, porque ele a comprou na cruz do Calvário. E assim é o reino de Cristo. Então o juízo é quem vai dar o reino para Cristo e que vai tirar definitivamente o reino do papado e salvar os servos de Deus. Guilherme Miller continuou estudando Daniel capítulo 8 e ele verificou que não tinha animal que representava a Babilônia. E ele entendeu ali que era porque o reino da Babilônia já estava acabando. Então a profecia começa já num animal que representa o Medo-Persa, o carneiro de 2 chifres, Daniel capítulo 8. O chifre mais alto são os persas, que eram mais fortes que os medos. Sobem depois, mas eles sobem e se tornam mais fortes. Aí depois, nessa profecia, vem um bode com um chifre notável. Esse bode nós vimos que é o rei da Grécia, e o chifre notável era a dinastia de Alexandre o Grande, que destruiu os medos e os persas. Só que diz que na força do bode, o chifre notável se quebra.
Então acaba a dinastia de Alexandre. E diz que subiu 4 chifres na cabeça desse bode, que eram os 4 generais, que empata ali com a cabeça dos 4 leopardos aqui, as 4 cabeças do leopardo. Então são os 4 generais da Grécia, que é as 4 dinastias. Aí nós vimos empatado aqui com Roma também o reino em 2 fases. É um chifre pequeno que faz um trabalho horizontal e esse mesmo chifre ataca o céu. O que a Bíblia está falando? Roma pagã, que faz expansão territorial, e depois ela ataca, Roma papal ataca o céu, que são ataques religiosos que ele vai fazer, é a verdade. Obviamente, a profecia diz que ele vai ser destruído sem esforço de mãos. Por quê? Porque é Deus que vai destruir, não é o homem. Assim, Guilherme Miller chegou à conclusão que esse chifre pequeno era o papado, que estava tudo certinho. Ele chegou a essa conclusão. Mas aí, no verso 14 de Daniel, capítulo 8, ele leu: ele me disse, até 2.300 tardes de manhã o santuário será purificado. Ó, Daniel, quando viu essa profecia, até 2.300 tardes de manhã, ele ficou doente. Porque ele não conseguia compreender que santuário da profecia era esse. Ele pensava que o santuário da profecia era o santuário terrestre. E aí o Daniel ficou muito confuso. Olha lá o texto, ó. A visão da tarde e da manhã, que foi dita, é verdadeira. O anjo falando para Daniel. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo. Ficou doente por causa dessa profecia. Alguns dias. E então me levantei e tratei dos negócios do rei. E espantava-me com a visão. E não havia quem entendesse. Daniel, ele não entendeu a profecia das 2.300 tardes e manhãs. E a dúvida jazia em saber se o cativeiro duraria 70 anos, como disse o profeta Jeremias, ou se o cativeiro se estenderia por 2.300 anos. E as duas passagens estão no livro de Daniel. Olha lá como é que dava confusão. Ó. Quando seria a purificação de Jerusalém do santuário? Ele me disse, até 2.300 tardes de manhã o santuário será purificado. Tarde de manhã é dia, dia em profecia é ano, 2.300 anos o santuário seria purificado. Agora, em Daniel capítulo 9, o que diz? Eu, Daniel, entendi pelos livros, no número de anos, de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém. Era de 70 anos. Por isso ele se pôs a buscar em oração, porque tinha confusão. Um diz que era 70 anos, outro diz que era 2.300 tardes de manhã. A profecia se referia ao santuário celestial. No entanto, ele não tinha essa compreensão. A compreensão que ele tinha era que era o santuário terrestre. E o que tinha acontecido no santuário terrestre? No ano 605, Nabucodonosor tinha invadido Jerusalém e destruiu o templo em Jerusalém. E Jeremias falou que esse templo e a cidade ficariam destruídas e Israel ficaria no cativeiro por 70 anos. Depois de 70 anos, eles voltariam. Daniel estava chegando perto já dos 70 anos na Babilônia. E ele estava feliz. Vai voltar todo mundo para Jerusalém e vamos reconstruir o templo. Aí Deus aparece e fala para ele, até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Aí ele falou, cara, vai durar mais 2.300 anos? O Daniel ficou doente, porque a profecia de Jeremias então não se cumpria? Será que Jeremias era um falso profeta? Mas como que Jeremias acertou o cativeiro? Ele ficou confuso, doente, e no capítulo 9 ele se pôs a orar, para entender e para pedir misericórdia. Ele falou, Senhor, tem misericórdia, não faz alongar 2.300 anos não. Ele achou que Deus ia alongar 2.300 anos por causa do pecado do povo. E ele falou, Senhor, não faz alongar. Era isso que ele estava orando. Vamos lá verificar isso aqui? Porque a própria Bíblia dá essas dicas. Olha só o que diz as Sagradas Escrituras aí, ó. O Senhor, segundo todas as suas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém e do teu santo monte, onde ficava o templo. Porquanto, por causa dos nossos pecados, por causa das nossas iniquidades, nossos pais se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos os que estão ao redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo, as súplicas, e sobre o teu santuário assolado faze resplandecer o seu rosto por amor do Senhor. Ele estava pedindo misericórdia pelo santuário que estava destruído. E ele achava que Deus ia mandar mais 2.300 anos sem o santuário ser reconstruído.
Então Daniel não queria isso, isso para ele era muito humilhante, muito triste. Ele não queria isso. Essa era a agonia de Daniel. Ele queria resolver esse problema. E quando ele está com esse problemão na cabeça, quem aparece? Com esta confusão, Deus enviou um anjo, Gabriel, para esclarecer o problema dos 2.300 anos. Olha lá. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão, ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me. Olha que importante. O anjo veio para dar instrução para Daniel. Instrução que ele não tinha, instrução que lhe faltava. Mas espera aí, em Daniel 8, verso 26 e 27, nós verificamos que o que Daniel não compreendeu foi as 2.300 de manhãs. Será que o anjo vem falar sobre isso? Nós vimos semana passada as palavras lá, razão e maré, que a gente vai ver agora há pouco aí. Falou comigo e disse, Daniel, agora eu saí para fazer-te entender o sentido, porque ele não tinha entendido o sentido da profecia. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim, para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, e entende a visão. É importante essa palavra visão aqui. Vamos lá entender. Neste capítulo, há duas palavras, razão e maré. Duas palavras. Razão quer dizer a visão no modo geral, toda a visão que ele viu. O carneiro, o bode, o chifre do bode, os 4 chifres que se levantam, o chifre pequeno que anda horizontal, o chifre pequeno que ataca o céu, as 2.300 tardes de manhãs. Toda a profecia que ele viu chama-se razão. É a palavra visão. Só que é a visão para se referir a toda a profecia que Daniel viu. Só que o anjo, quando vai falar das 2.300 tardes de manhãs, ele usa uma palavra, maré, que é a palavra visão. Mas é a palavra visão utilizada nesse contexto para as 2.300 tardes de manhãs. Vamos entender melhor isso nos textos. Em Daniel 8, 1 e 2, usa a palavra razão. Vamos lá entender aqui, ó. Eu vi na visão, a visão razão, eu vi na razão acontecendo, quando vi que eu estava na cidadela de Suzã, na profecia de Elão, vi, pois, na visão, razão, que eu estava junto ao rio Ulai. E aí ele começa a ver o carneiro, o bode, toda aquela griga e tal. Então, razão é uma palavra que se refere à profecia inteira. Ele está falando da visão que eu tive. Ele começou a contar a visão. Então, a razão é toda a profecia que ele contou. Mas olha o que o anjo fala no verso 26. A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Só que o anjo não usa a palavra visão, razão. Ele usa a palavra visão, maré. Uma palavra diferente. Isso vai nos ajudar a entender agora. Quando o anjo fala da maré, ele está falando só das 2.300 tardes de manhãs. Ele falou, a visão da tarde e da manhã, que foi dita, é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, razão, tá? Agora aqui é razão, cerra a visão completa. Porque só daqui muitos dias ela se cumprirá. Olha o que o anjo fala agora quando vem fazer Daniel entender. O anjo vem e diz, no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra entende a visão. A palavra que o anjo usa no verso 23 é maré. Quando ele fala entende a visão, ele falou entende a maré. Eu vim te fazer entender a maré. E o que é maré? A maré não é a visão completa, porque Daniel tinha compreendido a visão completa. A maré é 2.300 tardes de manhãs, como está no verso 26. Olha, a maré é a mesma do verso 26, que se refere às 2.300 tardes de manhãs. Então o anjo veio explicar para Daniel as 2.300 tardes de manhãs que ele não tinha entendido. Todo o capítulo 8 foi explicado. O bode, que está no verso 3, é explicado no verso 20, que são os reis da Média e da Pérsia. O carneiro, que está no verso 5 a 8, é explicado no verso 21, como o reino da Grécia. E o chifre notável, que estava também ali, é explicado como a dinastia de Alexandre o Grande. Aí você vê lá os versos 9, ele vai explicando tudo. A única coisa que ele não explica são as 2.300 tardes de manhãs. E o anjo veio fazer ele entender a visão que tinha deixado ele doente, porque ele não conseguia compreender. Volvemos então a Guilherme Miller. Guilherme Miller, em 1818, entendeu essa profecia. Ele chegou a essa conclusão. Então ele chegou à conclusão que as 2.300 tardes de manhãs era o seguinte. As 70 semanas que o anjo veio mostrar para Daniel era tipo um selo de qualidade, um selo de segurança, um selo de certeza que a contagem das 2.300 tardes de manhã estavam certas.
Porque nós vimos que teve 4 decretos dos reis persas para a volta para Jerusalém. Só que as 70 semanas garante qual dos selos é o certo, qual das datas é o certo, qual dos decretos é o certo, que é as 2.300, que é 457. Bem, ele viu então que as 70 semanas estavam dentro das 2.300. E ele viu também que as 70 semanas, elas não era algo que acabava minando as 2.300. Não, pelo contrário. Inclusive, quando ele diz, sabe, entende, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, a palavra determinadas é a palavra hatar, que é a palavra cortar. Ou seja, 70 semanas são cortadas a profecia sobre o teu povo. Cortar, gente, é tirar de um lugar maior. Tem que tirar de coisa maior. Então, as 70 semanas são cortadas, elas é um recorte dentro das 2.300 tardes e manhãs. Então, as 2.300 tardes e manhãs não estão abolidas. Outra coisa que Daniel pôde entender na explicação do anjo era o seguinte, que as 70 semanas de Jeremias também não foram abolidas, porque a profecia das 2.300 começa com o decreto de Artaxerxes. Então Daniel aliviou, porque os 70 anos que o Jeremias tinha falado ia se cumprir. E aí então, com o decreto de Artaxerxes, o povo poderia voltar. Então Daniel entendeu que não era que as 2.300 tardes e manhãs ia demorar 2.300 anos para reconstruir o santuário. Ele entendeu que não era isso, que as 2.300 tardes e manhãs era outra coisa. Bem, por conseguinte, ele entendeu que os 70 anos também não era contrário às 2.300. Pelo contrário, os 70 anos era, na realidade, o período que daria início às 2.300 tardes e manhãs aí, né? Então, ele ocorreria aí antes desse período aí. Então, teve vários decretos, o de Dário, o de Ciro e 2 de Artaxerxes, né? Então, ele viu que o povo ia voltar para Jerusalém antes das 2.300 tardes de manhã acontecerem, então não tinha nada a ver com o templo. Daniel compreendeu isso aí. O Guilherme Miller chegou à conclusão de tudo isso aí. E ele chegou à conclusão, então, de que as 2.300 tardes de manhã começavam em 457 e terminava em 1843. Esse era o pensamento de Guilherme Miller. Mas o que ocorreria no fim desse período? O santuário será purificado? O santuário tinha sido destruído já. Depois da queda do templo de Salomão, é construído o templo de Zorobabel. E esse templo de Zorobabel, ele vai cair no ano 70. Então, estando em 1818, Guilherme Miller, ele sabia que não existia santuário mais na Terra. Que santuário seria purificado? Ele ficava pensando, olha a conclusão que esse chapa chegou. Na época de Miller, pensava-se que o santuário era a terra. E isso por razões óbvias, faz sentido. Vamos lá entender por que faz. Cristo é o Cordeiro, tá? João capítulo 1, verso 29, João Batista aponta para Cristo e fala, eis o Cordeiro de Deus, tira os pecados do mundo. Então, Cristo é o Cordeiro. A casa do Cordeiro é o aprisco. A casa de Cristo era o céu. Então, Cristo é o Cordeiro e o céu é o aprisco, porque era onde ele morava. No santuário, o cordeiro saía do aprisco para morrer no santuário. Ora, se o cordeiro é Cristo, saindo de sua casa para morrer no santuário, parecia claro para eles que Cristo saindo do céu para morrer na terra era a representação do cordeiro vindo morrer no santuário. Então o santuário seria a terra. Então ele entendeu que até 2.300 tardes de manhã o santuário será purificado. Ele passou a compreender que a terra seria purificada. E aí ele pensou na profecia de Pedro, né? Porque Pedro fala que os elementos se desfarão em fúria, tal, tudo. Deus vai purificar a terra.
Apocalipse também fala sobre isso, desceu fogo do céu e consumiu e tudo mais, né? Entre vários outros aspectos. Assim, até 2300 de manhã o santuário será purificado, foi entendido como se Cristo estivesse voltando à terra para purificá-la com fogo, como ensina Pedro. Então entenda, o raciocínio do Guilherme Miller era um bom raciocínio, cara. Não era um raciocínio louco, não. Era um raciocínio bom. Estava muito coerente, embora estivesse errado, estivesse equivocado. Queridos, até mesmo esse engano, Apocalipse 10 já retratava. E isso só nos faz entender que a profecia é uma bênção. Todos naquela época achavam que a terra seria purificada. Sim, por conta desse raciocínio, tá? E no ensino de Miller não foi diferente, tá? Ele, um batista, fazendeiro, em 1818 chegou a essa conclusão, ok? Vamos prosseguir mais aí. Ele estudou o tema desde 1816, concluindo que Cristo voltaria em 1844 e 1818. Porém, ele não quis pregar, está escrito progar porque eu fugi da escola, mas ele não quis pregar por 13 anos. Mas, o que acontece? Tá, eu corrigi no outro e não apaguei o anterior. Vamos lá. Esse próximo está corrigido, tá vendo? Estudou o tema de 1816 a 1818 já. Porém, não quis pregar por 13 anos, resistindo a Deus. Ele estudou de 1816, porém ele não quis pregar, beleza? Porém, em 1831, ele orou dizendo que se fosse convidado para pregar, ele o faria. O cara passou 13 anos segurando, mas ele falou, Deus, se o Senhor me chamar para pregar, colocar para pregar, eu vou pregar. O cara não pregava em lugar nenhum. Velhão, fazendeiro, capitão aposentado aí do exército, cinquentão. O cara, ele fez uma oração falando, ó Deus, se o Senhor quiser que eu pregue, o Senhor manda eu pregar. Mas ninguém chamava ele para pregar, era pregador. 30 minutos depois, um parente dele bateu lá na porta, lá, falou, tio, papai pediu para o senhor ir pregar lá na igreja lá. O senhor vai? Aí, rapaz, como é que o cara ia meia hora depois? Como é que o cara ia fugir? Não tinha como fugir. Fala, Elisa. Fala, Bruno. Foi a Elisa que levantou a mão, Bruno? Agora que eu vi que tá com o nome trocado. Tá com o nome da esposa. Interessante que naquela época não tinha meios de locomoção como nós temos. Então, quando o sobrinho dele chegou, provavelmente ele tinha saído antes dele fazer a oração. O sobrinho dele tinha saído. Não. Provavelmente equívoco seu, com certeza. Com certeza, com 25 certeza. quilômetros, amigo. Sim, ele saiu Se o antes, cara com fosse de certeza. cavalo, não dá. Mesmo assim, ia dar horas, meu irmão, de viagem. De cavalo, imagina a pé. Então, ele não teve o que fazer. Ele teve que ir lá pregar. E ele foi e pregou, né? 13 famílias parece que ouviram ele nessa primeira preleção. Apenas 2 pessoas não aceitaram a mensagem. No entanto, era um povo muito pequeno. E assim, não dava para você colocar o pé firme na conversa de Miller. Mesmo esses que acharam interessante concordar. Pensa comigo, vamos supor que eu estou ensinando aqui para vocês. E no próximo estudo, eu mostro o estudo da Bíblia aqui. E eu mostro para vocês que Cristo vai voltar daqui 2 anos. Por mais que seja racional o meu estudo, por mais que seja fantástico o meu estudo, vocês vão colocar os 2 pés dentro do meu estudo aí? Sair divulgando aos 4 ventos? Crer de peito aberto? Fala aí, Slike. Slike falou de jeito nenhum. Muitos críticos confrontam a questão de Miller com a questão de quem, biblicamente, ninguém sabe. Não entendi, filho. Desmuta e fala, bonitão. Boa noite a todos. Desculpa aí que eu tô aqui no quarto escuro, pra vocês terem uma ideia. Pra não atrapalhar aqui o sono da minha esposa.
deixa eu colocar aqui. A esposa é crente, mas já Muitos, tá dormindo. ela é, cara, segue tudo certinho. Ó, muitos críticos confrontam a questão de Miller com a questão de que, biblicamente, que eu errei aqui o quê, né? Biblicamente, ninguém sabe nem o dia nem a hora. E afirmam que ele, no caso Miller, esqueceu desse texto. Eu já vi alguns debates, né? Eu já participei também de alguns, e eu percebo que, principalmente o pessoal que é bem crítico sobre a questão dos milleritas, eles lançam essa como primeira pergunta, que é o seguinte: ué, mas Miller que dedicava a leitura ali diária da Bíblia e até mesmo, como você falou, né, de só passar aquele texto, aquele versículo, se ele tivesse com total compreensão ali, né, ou pelo menos o suficiente para poder avançar, como é que ele deixou passar o texto de que ninguém sabe nem o dia nem a hora? Que é uma coisa que é bem afirmativa, né, no Novo Testamento, que já seria o suficiente para ele poder entender que de repente não seria aquilo. Como é que seria uma resposta interessante para esse grupo de pessoas? Muito bom. Eu preparei um slide para isso. A gente vai chegar já. Vamos nessa? Boa pergunta, excelente pergunta. Pergunta dele, que tá o áudio um pouquinho baixo, a pergunta dele é o seguinte. A Bíblia fala, Jesus falou, o dia e a hora ninguém sabe. Como é que o Miller foi lá e marcou a data? Faz sentido a pergunta. Mas vamos ver como é que o Miller raciocinava. Vamos lá. Miller pregou, beleza? Mas quem creria que Jesus voltaria entre 1843 e 44? Bem poucos colocaria a garganta aí para ele fazer a barba. Porém, em 12 e 13 de novembro de 1833, aconteceu uma chuva, cara, uma chuva de meteoros. E essa chuva de meteoros, que quando os meteoros entram na camada da Terra, pega fogo, né? Essa chuva de meteoros era um cumprimento da profecia. Porque Cristo disse que quando estivesse perto da sua vida, haveria sinais no sol, na lua e nas estrelas. E aí, então, você levantou a mão de novo, Isaac? E aí, então, o Miller, ele... Ah, tá. Então baixei sua mão aqui. Aí o Miller, ele fez a sua profecia. A profecia estava indo, as pessoas estavam acreditando, mas não estava dando muita fé. Mas quando teve essa queda de estrelas, as pessoas falaram, cara, o Miller tá certo. O Miller tá certo. Como que esse cara não tá certo? Tá aí, ó. Cristo falou que as estrelas cairiam, né? Como figo, né? Da figueira. Tá certo, haverá sinal nas estrelas. Aí o povo agora começou a se alvoroçar. A partir do ano de 1833. A pregação de Miller pegou bomba em 1833. Queridos, só uma pergunta. Vocês se lembram que nós estudamos as festas? As festas da expiação, trombeta, blá, blá, blá. Se lembra que a festa da trombeta, anunciava o juízo? E ela acontecia no primeiro dia do sétimo mês e ia tocando trombeta até o dia 10 do sétimo mês? Ou seja, passavam-se 10 dias tocando trombeta porque ela anunciava o juízo, correto? Olha que coisa interessante. A pregação de Miller tomou bomba em 1833 por causa da queda das estrelas, e ela vai de 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Os 10 aninhos, meu irmão, anunciando o juízo. Cara, é muito fantástico. É muito pauleira isso. Mas vamos lá, prosseguir aqui para não perder o fio da meada. Aí o que acontece? Miller não marcou uma data. Por que ele não marcou uma data? Pois temia a passagem, o dia e a hora, e ninguém sabe. Mas o ano era 1843. Como é que Miller saiu dessa? Miller saiu o seguinte, espera aí, o dia e a hora ninguém sabe. Eu não sei o dia e a hora da vinda de Cristo. Mas a profecia não está falando de semana, a profecia não está falando de mês, a profecia não está falando de ano. Não há problema nenhum eu entender que o ano é 1843. E não somente, ele usava outras passagens. Que o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Ou seja, Deus revelaria isso também. Miller, então, articulou muito bem. E, de fato, a palavra lá é dia e hora, não é ano. E Miller nunca marcou uma data. Pá! A data. Era ano, galera.
Miller marcou para 1843 do calendário caraíta. Deu para entender, Isarker? Uhum. Beleza. Então, vamos lá prosseguir aqui, ó. Neste ano do calendário judaico, Jesus voltaria à Terra. Isso é importante vocês entenderem esse ano do calendário judaico. Queridos, ele não estava fazendo a conta no calendário corrente, mas no calendário judaico. Judaico caraíta. É importantíssimo salientar que não era precisamente o ano de 1843 corrente nos Estados Unidos, mas o do calendário judaico caraíta. E o calendário judaico caraíta, ele seguia, o ano de 1843 deles, seguia de 21 de março de 43 a 21 de março de 44. Isso vai te ajudar a compreender por que Miller falou que Cristo voltaria no ano de 1843, mas a primeira decepção se dá na primavera de 1844. Deu para entender? Porque entenda, ele estava fazendo o cálculo no calendário caraíta, e no calendário caraíta era o ano de 1843. Só que o ano de 1843 do calendário caraíta se estendia de 21 de março até 21 de março de 44, do ano corrente nos Estados Unidos. Quem marcou a data foi Samuel Snow, perfeitamente. A gente vai chegar no Snow também. Como é que pode deixar um cara desse de fora? Mas vamos primeiro decepcionar aqui, primeiro, né? Vamos fazer a primeira decepção aqui. Esse movimento de Guilherme Miller, pregando que Cristo voltaria em 1844, tá? Esse movimento ficou conhecido como os adventistas. E as pessoas leem nos livros milleritas que os adventistas marcaram a data, que os adventistas pregaram, e eles acham que é a igreja adventista do sétimo dia, quando não tem nada a ver uma coisa com a outra. A igreja adventista vai surgir depois da decepção desse movimento. Então, não existia igreja adventista no momento da decepção, nem da primeira, nem da segunda. Fazer essa afirmação é uma falácia injusta, tá? É uma falácia injusta. Vamos prosseguir mais aqui. Cristo, então, para eles voltaria entre 21 de março de 1843 a 21 de março de 1844. E o povo ficou santo nesse período. O povo ficou consagrado, imagina, o ano inteiro, meu irmão, pregando a palavra, fazendo amor ao próximo, né? Os maridos já não brigavam mais com a sua esposa, todo mundo perdoava, as dívidas estavam sendo perdoadas. Galera. O povo estava vendendo as posses, e eles vendiam as posses, dizem aí que era para comprar roupa, tal, tudo isso é balela, isso não tem nos documentos milleritas, tá ok? Não era para comprar roupa, não. Eles investiam na obra, em folhetos, em obras de caridade. Então, eles investiam na pregação do evangelho. Muitos folhetos e livros foram produzidos nesse período, que ajudou os Estados Unidos a ficar em pânico com essa questão da volta de Jesus. E parte da Europa também, uma pequena parte da América do Sul. E aí, então, esse povo se preparando para a volta de Jesus nesse período aí. Até que veio o dia 21 e Cristo não voltou. Acabou o ano de 1843 do calendário caraíta, que ia de 43 de março a 21 de março de 44. Acabou, então teve a primeira decepção. A primeira decepção não abateu tanto eles. Eles continuaram estudando, perguntando por quê? Por quê? Por que será? Porque Deus tinha abençoado muito esse movimento, todos os cálculos, as datas históricas estavam certinhas, então não dava como dar errado, o negócio estava tudo certinho, E aí, eles continuando estudando, chega agora uma nova fase. Com essa nova fase, Samuel Snow. Samuel Snow deu origem ao movimento do sétimo mês. Vamos entender aí o que é esse movimento do sétimo mês. Em agosto
tá? Samuel Snow elucidou o seguinte: o decreto de Artaxerxes não fora na primavera, fora no outono de 457. E isso não dá para deixar a profecia na primavera. A profecia tem que caminhar até o outono, então. Joga a profecia para o outono. Comparando com as festas judaicas, viu que a purificação do santuário ocorria também no dia da expiação. Então, segura um pouco. O calendário caraíta marcava, então, o fim das 2.300, né? No dia 21 de março, era a data limite de 1844. Então, tinha que acabar. Aí, o que acontece? Cristo não voltou. Eles continuaram estudando. E lá em agosto, eles estudando, Samuel Snow faz uma apresentação e aí ele prova, historicamente, que o decreto de Artaxerxes se deu no outono. Quando ele apresentou esse argumento, ele falou, peraí, então, o outono está para chegar agora. O outono deles vai de outubro, novembro, dezembro. É o outono deles lá. Então, se joga para o outono, opa, peraí, falta pouco tempo, porque eles estavam em agosto. Agosto para outubro, agosto, setembro, outubro, né? Cristo podia voltar aí em 4 meses. Mas outro detalhe ele encontrou, era o das festas judaicas. Ele comparou as festas judaicas, tá? E a comparação com as festas judaicas fez ele pensar no dia da expiação, e o dia da expiação era onde acontecia a purificação do santuário. Então, ele ficou curioso de saber que data, naquele ano, cairia a festa da expiação. E ele verificou que a festa da expiação no calendário caraíta cairia naquele ano no ano de 22 de outubro de 1844. Olha o raciocínio. A Páscoa aconteceu na data. Cristo morreu numa Páscoa, tá? A festa dos pães asmos, os discípulos estavam sendo purificados pelo seu sofrimento ali, pelo sofrimento. Sem o Cristo e tudo mais. Se arrependeram dos seus pecados e tudo mais, estavam todos tribulados. Festa dos pães asmos, da purificação, né? Festa das primícias representava a ressurreição. Jesus ressuscitou num domingo, exatamente como acontecia com as festas das primícias, que acontecia no dia imediato ao sábado. Pentecostes, 50 dias depois das primeiras festas. E Cristo batizou os discípulos com o Espírito Santo em Atos 2, na festa dos Pentecostes. Então as profecias se cumpriram na data, no tempo. As trombetas, eu acabei de explicar para vocês, né? Miller não chegou a essa conclusão, não. Mas as trombetas, que a gente está vendo agora, foi a pregação de Miller, do ano 33 até o ano 43. Os 10 anos representam os 10 dias das festas das trombetas, anunciando que viria o juízo. Embora ele não entendesse que era juízo, embora ele entendesse que era a vinda de Cristo, e que o juízo seria o juízo final, de qualquer maneira. Aí a 7ª festa era a festa da expiação, que era a data da purificação do santuário, 22 de outubro de 1844. Então Snow fez essa correção nos estudos de Miller. Quando ele fez essa correção, o movimento pegou fogo e começou a se preparar para 22 de outubro de 1844. Mas Cristo não voltou no dia 22 de outubro de 1844. Corrigindo outro erro de Miller, no dia seguinte, decepcionado, um milerita ou adventista, mas não é adventista igreja adventista, é adventista porque esperava o advento de Cristo. E nós, adventistas, pegamos o nome deles para nós, mas não era o mesmo grupo. Esse camarada aí, Iron Edson, ele andando no milharal com um amigo, orando a Deus, ele olhou para o céu e teve um insight. A palavra insight pode ser que ele tenha tido uma visão ou ele tenha tido um raciocínio pelas Sagradas Escrituras. Não dá para saber, ok? Não há consenso, que ele viu a Cristo de fato. Não há consenso, tá? Porque insight pode ser visão, que ele viu mesmo, ou pode ser só um raciocínio lógico que ele teve. O que acontece é que o homem foi esse.
Iron Edson. Ele viu que santuário, purificação do santuário, não deveria ser o santuário da terra, mas o santuário do céu. Nesse insight, ele viu Cristo passando do santo para o santíssimo. E então, eles começaram agora a estudar as escrituras para ver se isso tinha evidência. Então, eles chegaram no livro de Hebreus, e lá no livro de Hebreus, eles conseguiram compreender a mensagem de Cristo passando do santo para o santíssimo. Vamos compreender essa mensagem do santo para o santíssimo, que talvez se você não entende o santuário, você não vai compreender muito. Esse era o santuário de Israel, tá? Olhado, visto de cima. Altar de holocausto, pia de bronze, candelabro, altar de incenso, mesa da proposição e a arca dos 10 mandamentos. Aqui eram duas salas. Essa aqui era o santo e essa aqui era o santíssimo. Então o sacerdote vinha daqui, era o pátio, e o santo e o santíssimo. Bem, esse era o pátio, que está todo em vermelho aí, tá? Essa parte representava o planeta Terra. Nós já estudamos isso, está nos outros estudos. Se você não viu, vai no canal e veja lá o estudo sobre santuário. São vários, né? Para que você possa compreender. Aí, nós temos o altar de holocausto no pátio, representando a morte de Jesus. Depois, nós temos a pia de bronze, representando a ressurreição de Jesus. E depois que Jesus ressuscita, obviamente, ele vai subir para o céu. E o sacerdote, ele entrava no santuário. Ele passava pelo candelabro. Cristo é visto no candelabro em Apocalipse, capítulo 1, versos 11 a 13. Aí, depois, tem a mesa da proposição do outro lado. Cristo, ele é visto não na mesa, ela é chamada trono em Apocalipse 4. Em Apocalipse 8, verso 3, aparece o altar de incenso. Então, Cristo está fazendo um passeio no compartimento santo do santuário. Em Apocalipse, capítulo 22, verso 11, diz que o santuário foi aberto e foi vista a arca de Deus. Não tem o santuário de Deus no céu, igual que tem na terra. Porque Cristo foi visto entre os candelabros, ele se assentou no trono, que lá, aqui chamava mesa, mas lá em Apocalipse chama de trono. Altar de incenso, ele é visto também em Apocalipse 8, verso 3. Então o santuário era o celeste, não o terrestre. E Cristo, se ele estava no terrestre, significava que em algum momento ele ia passar para o santuário santíssimo. E o que acontece? O sumo sacerdote só entrava nesse santíssimo uma vez por ano. Em que festa? No Yom Kippur, ou o dia da expiação. Era esse dia que acontecia a purificação do santuário. Então Samuel Snow viu que Cristo passaria do santo. Samuel Snow viu que o dia da expiação era o dia 22 de outubro de 1844. E o Samuel Edson, o Iron Edson, ele refletindo, ele entendeu que era a passagem de Cristo do santo para o santíssimo, iniciando o dia da expiação, onde aconteceria a purificação do santuário. E eles estudavam, tá? Cristo então faria o trabalho agora no santíssimo, que era representado pelo trabalho anual, que ele entrava uma vez por ano, tá? Aí ele fazia expiação por todo Israel, e depois ele voltava para o pátio, representando a volta de Jesus. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, então, foi organizada 19 anos mais tarde, depois disso, de 1863. Esse juízo, gente, ocorre no céu, tá? Onde o Pai é o juiz, de acordo com Daniel, capítulo 7. Jesus é o advogado, de acordo com Daniel, capítulo 7, e também de acordo com 1 João, capítulo 2. Os anjos são as testemunhas, de acordo com Daniel, capítulo 7. E Mateus também fala que os anjos nossos veem a face do Pai continuamente, para a gente não maltratar os pequeninos de Cristo. E os cristãos são os réus, né? Este juízo, ele define quem é salvo e quem é perdido. E vai definir, então, o reino do céu, salvação e perdição para os outros. Galera, sobre esse artigo, sobre 1844, acho fantástico um artigo da parousia do Henderson Hermes Leite Velten. Ele estudou com Juarez, né? Juarez Rodrigues de Oliveira. O cara é fenomenal, simplesmente fenomenal.
E é interessante, não é um teólogo, mas ele fez um trabalho de peso É o maravilhoso. criador do livro A Astronomia e a Glória do Adventismo. E o livro é fenomenal. Então, o que acontece? Os caras trabalham com lunação. E é muito legal, porque é o seguinte, eles fazem o cálculo de 457 e eles pegam 2.300 anos literalmente de acordo com o calendário da NASA e de astrônomos. Calendário astronômico. Dá precisamente no dia 22 de outubro de 1844, está publicado esse estudo. Então, foi dia Eu tenho 22, PDF desse livro. foi dia 22 de setembro. Cara, beleza. Então, 23 de setembro. 23 de setembro, tá bom, 23 de setembro. Tá bom, cara, vamos lá. De qualquer maneira, a, a, o calendário caraíta era a base da compreensão do Guilherme Miller, né? E vem o Samuel Snow e faz essa apresentação, que jogou para 22 de outubro de 1844. Mas se fosse setembro? Não, beleza. Aconteceu em 23 e coisa tipo, Cristo estava preocupado com o evento. Não, o evento é isso aí, meu irmão. Não tem problema. Mas vamos prosseguir aí para a gente entender agora por que as contas que a gente faz dá 1843, sendo que foi 1844. E por que ano zero não é o ano zero, né? Então, ano zero e outono a outono. Reconsiderações sobre a questão já silenciada nas justificativas adventistas da profecia de Daniel 8,14, sobre as duas explicações de como os 2.300 anos alcançam 1844 a partir de 457. Bora lá. Queridos, nós temos aqui 457, correto? 457. Eu quero que vocês desmutem ou falem. Isso aqui é o ano de 457 ou é uma data? Assim, O que vocês acham? É o ano. o ano de 457. 457. Galera, É uma data. não é. E é isso que lasca. Ah, tá. Porque eles Isso. mudaram o calendário, tudo. Não, entendi. não é isso. O que vai em estacas é o dia do decreto do Artaxerxes, em outono. Não é o ano de 457. Ali é o outono de 457. É como se fosse dia 22 de outubro de 457. Deu para entender? Isso nos confunde. Porque o ano não vai em cima daquela data. Ali é data. O ano ele vai decorrido no espaço. E quando chega aqui, por exemplo, de 456, é a próxima data. É quando terminou um ano e começou o outro. Mas o ano está aqui no espaço, aqui onde está a minha cabeça. Tá dando para vocês entenderem? Ali na setinha, na data, no começo, é uma data. É o decreto de Artaxerxes. O ano está no espaço decorrido aqui, ó. 365 dias. De 457 vai até 456. Então, o primeiro ano da profecia é de 457 a 456. Esse é o primeiro ano da profecia. O ano 1 das 2.300 de manhãs. Deu para entender? Sim, finalzinho de 457 até o finalzinho de 456. Exatamente, do outono de 457 até o outono de 456. Boa noite, tudo bem, Jim? Boa noite, querido. É o Anderson, tudo bem? Posso fazer só uma pergunta só dentro dessa parte? Pode. Tem alguma possibilidade do ano, esse primeiro, quando começou o início, ter acontecido em 455, no decreto ali de... quando Neemias foi, né? Tem essa possibilidade? Cara, decreto de 455 eu desconheço. Ó, vou até usar a Bíblia Thompson.
Bíblia A Thompson. Thompson. Ó, a Thompson. Vamos lá aqui, ó. 7. Thompson. Decreto de Ciro está no capítulo 1. Decreto tô abrindo em crônicas, cara. A Thompson eu conheço. Esdras, Realmente, é Esdras. 437. Esdras, capítulo 1. Esdras 1. Você vai ter o primeiro decreto. Então, veja, ó. Esdras 1. Primeiro decreto. Tá aí, ó. Consegue ver a data? Sim, 457. Não. 457 aqui, rapaz. 458, 457. Aqui, ó. 536. Aonde? Embaixo do meu dedo. Ah, Tá tá. bem pequenininho, mas a gente confia. Aham. Esse é o decreto, o primeiro decreto. Decreto de Ciro. Ah, de O Ciro. segundo Perfeito. decreto está no capítulo... O segundo decreto está no 7. capítulo 5. Depois tem no 7, Que é o de que é Dário. o... Dá uma olhada aí, ó. Artaxerxes. Em cima do meu dedo é o ano de 520. Certo. Aí vem o decreto de Artaxerxes, no capítulo 7. É isso que a igreja apoia. Beleza. A fonte deles dizem 457, que é o decreto Certo. que a gente pega. Aí teve um decreto de Artaxerxes, um outro em 444. Isso, 444. No Esse, 20º ano. esse decreto, nenhum dos outros decretos faz sentido, mas isso eu expliquei na aula semana passada. Aí você... É pior que eu nem coloquei o vídeo da semana passada, né? Já coloquei? O vídeo da semana passada? Eu não lembro. Preciso colocar o vídeo da semana passada. Não. O... Acho que sim. Tá bom, falha, gente. Muita correria aí. Lançamento de nota, o couro tá comendo aí. Os caras ficam empurrando decreto, tira feriado, joga pra lá, enfim. Então, nenhum dos decretos cola, só o de 457. Por quê? Porque as 70 semanas é o selo da profecia. Ela mostra o final da construção de Jerusalém, ela mostra o batismo de Cristo, ela mostra a morte de Cristo, o apedrejamento de Estevão. E mesmo que varia um pouco Entendi. as Mas datas, por exemplo, a data do batismo de Cristo, que varia do ano 25 até o ano 28, mesmo com essa variação, nenhum dos outros anos cabe, só 457. entendi. É exatamente essa a minha pergunta. Por exemplo, em 457, os muros de Jerusalém ainda estavam derrubados. E a profecia fala que quando sair a ordem, né, para a restauração dos muros, né, Não, de sabe, Jerusalém, entende, desde a saída da ordem, para restaurar e para reedificar Jerusalém. não tem a outra profecia dos muros, que fala dos muros? É assim, ó, não vai dar para eu explicar o que eu quero explicar e o que você quer verificar. Ela vai Entendi. falar, as praças, os muros e as praças se edificarão, mas em tempos Isso. angustiosos e tudo mais. É lógico que isso ia acontecer, não dá para edificar tudo só por muro. Eu sugiro que você pegue aquele livro da Darcon, ele vai trabalhar esses aspectos. Aquele livro Daniel, um vermelhinho assim, abóbora. Que não acha lugar. Não entendi, filho. É difícil de achar esse livro aí, viu? Sério? Você tem em PDF? Cara, Eu não tenho. tenho. Só tenho na raça. Se puder, Pior manda que eu para não tenho mim. pior que eu não tenho todos da Darcon, não. Eu preciso deles, porque os livros são Obrigado. bons. Desculpa aí, Manda, Edinho. Era manda. só uma dúvida. Mesmo. Mas vamos lá, porque senão a gente não vai ver. Vamos continuar. Porque, Verdade. apesar que é o seguinte, galera, ó. O estudo já vai ficar muito longo, velho. Vamos jogar esse negócio pra semana que vem? Vou jogar esse negócio pra semana que vem, porque é o seguinte, eu vou explicar, mas vai ficar um estudo de 2 horas, velho. Quebra as pernas isso. Queridos, que Deus abençoe vocês. Nós, pelo menos, aprendemos bastante sobre a história do Adventismo. Aprendemos também a se desvencilhar de alguma argumentação. A Adventista marcou data para a volta de Jesus. Mesmo que tivesse marcado, não seria razão para desprezar todo um ensinamento, toda uma religião, que a cultura que a Igreja Adventista tem a prover, por causa de um erro de alguém da igreja, né? Mas, mesmo assim, a afirmação é falsa, tá? A Igreja Adventista não existia quando foi marcada essa data. A Igreja Adventista surge
anos mais tarde, depois aí da decepção, tá? Aí é lógico, 53 pessoas que se decepcionaram lá, futuramente que deram origem à Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? Aí o cara vai falar, então, é a mesma linhagem. Vai falar, mas aí é complicado, né? Cristo, a Igreja cristã nasce do judaísmo. Nem por isso eu posso pegar todas as heresias do judaísmo, como as purificações, comer com a mão imunda suja espiritualmente, não pode cuspir no chão no sábado, eu vou atribuir ao cristianismo só porque o cristianismo nasce depois. Não, o cristianismo nasce de uma cisão, né? Da mesma forma, a Igreja Adventista nasceu de uma cisão aí, né? Na realidade, de uma compreensão melhor do que ocorreu com esses movimentos. Que Deus abençoe vocês. Se vocês tiverem perguntas neste momento sobre esse assunto que nós estudamos, pode fazer. Se você consegue dar uma olhada nessa questão do 23 de setembro. Tá. Eu vou verificar. Manda o pilhado. livro que você... Se mandar o livro vai ser bênção. Melhor. Eu vou mandar os PDFs lá no grupo do Darkon. Tá, eu acho que eu tenho 5. Ah, beleza, mas eu nunca consegui ler nada na internet, né? Você manda aí pra gente. Eu também sou ruim. Só pra pesquisa. Eu gosto de livro físico também. Eu nunca li um livro na internet. Não, eu já li. Eu leio tô lendo o Grande Conflito, já tô no capítulo 7, mas no aplicativinho lá. Mas eu acho ruim. Não é com nenhum livro de verdade. Cara. 600... Eu li Primeiros Escritos inteiro, 300 páginas. 685 páginas na tela. Não dá, cara, eu não consigo. Eu já tô na 300 e pouco, eu acho. Não, 300 não. Meu 150. negócio é coçar o nariz. Mas eu li 300 páginas do Primeiros Escritos no aplicativo. Glória a Deus. Alguma pergunta? Vou parar a gravação aqui.